Você está fazendo tudo certo, mas mesmo assim não consegue emagrecer? Sente que o seu corpo não está respondendo mesmo com dieta, mesmo com exercício físico? Isso pode ser inflamação. Pode ser que o seu corpo está inflamado. Eu não estou falando daquela inflamação aguda, como quando a gente corta e aquele local inflama, fica inchado, vermelho, dolorido. Eu estou falando de uma inflamação que é crônica, que ela é persistente, uma inflamação que nunca se resolve. Ela vai se instalando aos poucos e ela trava o seu emagrecimento. Ela altera os seus hormônios e também dificulta, atrapalha a queima de gordura. Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como a inflamação crônica de baixo grau interfere no seu emagrecimento e o que você pode fazer na prática para se desinflamar e começar a ver resultados reais. Então, se esse assunto te interessa, assiste esse vídeo até o final. Bom, vamos entender então o que é a inflamação crônica de baixo grau. A inflamação, de maneira geral, ela é uma resposta natural do corpo frente a alguma agressão. Então, se o corpo é exposto a alguma agressão, ele vai se inflamar para nos proteger e reparar aquele tecido. Existem algumas causas de inflamação crônica. E quais são? As que a gente sempre está exposto, né? E quais são? Sono ruim, estresse, desbiose intestinal, sedentarismo, uma alimentação mais pró-inflamatória, né? Cheia de açúcar, gordura trans, aditivos químicos, alimentos aos quais você tem sensibilidade alimentar, deficiências nutricionais. E sempre que você se expõe a esses agentes causadores de inflamação, o seu corpo começa a produzir o que a gente chama de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, a proteína C reativa. E essas citocinas vão influenciar o funcionamento de alguns tecidos, algumas células e alguns hormônios importantes para o nosso metabolismo. Então, vão influenciar os adipócitos, que são as células de gordura, vão influenciar o fígado, o músculo, também os hormônios insulina e leptina. E agora a gente vai ver como essas citocinas inflamatórias, como a inflamação vai influenciar cada um desses pontos e travar o seu processo de emagrecimento. Primeiro, vamos falar do tecido adiposo. Um tecido adiposo inflamado, ele funciona mal. Ao invés de funcionar só como um depósito de gordura para a gente armazenar gordura, ele começa a liberar citocinas inflamatórias, moléculas pró-inflamatórias que vão prejudicar a queima de gordura e favorecer o acúmulo de gordura. Então, quanto mais gordura, mais inflamação. E isso vira um ciclo vicioso. E além disso, toda essa inflamação, ela também altera o funcionamento da insulina, né? O nosso corpo as células ficam mais resistentes à insulina. O que é isso? Sempre que a gente come, a gente aumenta a glicose no nosso sangue. E essa glicose, ela não pode ficar no sangue, ela precisa entrar para dentro da célula para gerar energia. E quem vai levar a glicose para dentro da célula é a insulina. Então, o pâncreas, quando ele percebe que há um aumento de glicose porque a gente comeu, ele libera a insulina e a insulina vai se ligar no receptor na célula como se fosse abrir uma portinha para a glicose entrar. Só que a inflamação, ela é como se fosse sujeiras no receptor de insulina, onde a insulina não consegue se ligar direito. Então, como ela não consegue se ligar, a glicose não consegue entrar para a célula. E o pâncreas pensa assim, nossa, mas a glicose não está entrando na célula. Então, o que ele faz? Libera mais insulina. Então, há um excesso de insulina. A resistência à insulina é isso, a insulina não consegue se ligar aos receptores e há um excesso de insulina no sangue. E esse excesso de insulina, ele inibe a lipólise, que é a quebra da gordura, né, a queima de gordura, e ele também favorece o acúmulo de gordura, então piorando, né, atrapalhando o processo de emagrecimento. Um outro ponto é que a inflamação pode alterar os sinais de fome e saciedade. Ela vai aumentar a resistência à leptina, que é o hormônio que sinaliza saciedade no nosso corpo. Então, alterando o funcionamento desses hormônios, a gente tem uma percepção de saciedade prejudicada. E isso aumenta a nossa fome. Se a gente fica com mais fome, a gente tende a comer mais e, consequentemente, isso atrapalha o processo de emagrecimento. O fígado também é afetado pela inflamação e, com a inflamação, ele reduz a capacidade de metabolizar toxinas, hormônios e lipídios. E pode haver também esteatose hepática, né, que é esse acúmulo de gordura ali no fígado, que por si só é uma gordura pró-inflamatória. Outra estrutura que é afetada pela inflamação são as mitocôndrias. As mitocôndrias são a estrutura da nossa célula onde a gente queima gordura. E elas estão muito presentes no tecido muscular. E se a gente não tem músculo em quantidades adequadas, a gente não queima gordura de maneira eficiente. E se a gente está inflamado, a gente também não usa as mitocôndrias como elas deveriam ser usadas. Elas não estão no seu pleno funcionamento. E isso é igual a um menor gasto energético. A gente queima gordura em menor quantidade. Então, ter inflamação é igual a ter mitocôndrias disfuncionais. E isso vai atrapalhar o processo de emagrecimento.
E por último, o intestino, quando ele está inflamado, há uma permeabilidade intestinal aumentada, o que a gente chama de leaky gut. E essa permeabilidade intestinal aumentada é como se o intestino estivesse como uma peneira velha, que ao invés de estar com as células todas juntinhas e passar só o que realmente deve ser passado para a corrente sanguínea, passa o que não deveria, então como se estivesse furado. E aí entra LPS, que são os lipopolissacarídeos, é o que a gente chama de endotoxemia. E esses LPS, eles vão ativar o sistema imunológico, que vai começar a produzir as citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas vão gerar resistência à insulina e afetar todos os outros sistemas que a gente comentou anteriormente. Então, cuidar do intestino vai ser muito importante para que não haja inflamação ali. E a desbiose intestinal também é uma causa de inflamação. E quando existe desbiose intestinal, há uma menor produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vão influenciar no nosso comportamento alimentar e também na sensibilidade à insulina. Então, cuidar da saúde intestinal, eu diria que é o primeiro passo para resolver a inflamação. E talvez você esteja se perguntando, como saber se o meu corpo está inflamado, se eu estou inflamada? E aqui vão alguns sintomas. Inchaço abdominal frequente, constipação ou diarreia, cansaço constante, dificuldade para emagrecer mesmo comendo pouco, muita vontade de doces ou carboidratos refinados, sono não reparador, pele acneica ou opaca, dores articulares, sensação de que tudo que você come faz mal. É como se o corpo estivesse sempre num estado de alerta. E nesse estado de alerta ele não prioriza queimar gordura, ele prioriza se proteger. Agora que você já entendeu como a inflamação está travando o seu processo de emagrecimento e também já descobriu se o seu corpo está inflamado, a gente vai conversar um pouquinho do que você pode fazer para sair desse estado inflamatório. E aí eu separei uma listinha aqui de todos os hábitos que você precisa para desinflamar o seu corpo. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é da alimentação anti-inflamatória. E essa alimentação ela precisa ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados. Então frutas, verduras, legumes, cereais integrais, proteínas de boa qualidade, gorduras boas como coco, abacate, azeite, as oleaginosas, as sementes. Também ser livre de açúcares ultraprocessados, alimentos prontos, embutidos, adoçantes artificiais, refrigerantes, bebidas adoçadas. Alimentos aos quais você tem sensibilidade alimentar, os mais comuns, são o glúten presente na farinha de trigo, na cerveja, também o leite de vaca e derivados, muito comum das pessoas terem sensibilidade alimentar, soja e amendoim. Então, descobrir quais são esses alimentos para você evitar, incluir temperos naturais, ervas, especiarias, alimentos roxos e vermelhos, como batata doce roxa, uva, açaí, frutas vermelhas, vai ser muito importante porque tem muitas propriedades anti-inflamatórias. Então, inclui também alguns nutrientes, como zinco, selênio, ômega 3, coenzima Q10, vitamina D, magnésio. Vai fazer toda a diferença se você estiver precisando desses nutrientes, tá? Um segundo ponto que eu separei aqui é cuidar da saúde intestinal. Não pode haver leaky gut, esse intestino hiperpermeável, nem desbiose intestinal. E aí tem um programa que a gente fala que é o programa dos 6 R's, que ele vai tratar o intestino como um todo, desde do remover, tirar tudo aquilo que atrapalha o intestino de funcionar, até reintroduzir tudo aquilo que a gente precisa para o intestino funcionar adequadamente, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre saúde intestinal, porque tem bastante coisa para falar sobre isso, tá? Mas incluir mais frutas, verduras, legumes, mastigar muito bem. Não existe uma boa saúde intestinal se você não mastigar direito os alimentos. Alimentos fermentados também vão ser muito importantes e também corrigir deficiências nutricionais, principalmente vitamina D, vitamina A, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B. Terceiro ponto, ter um sono de qualidade. Noites de sono ruins, elas vão aumentar os marcadores inflamatórios como a interleucina 6, piorar a sinalização da insulina, então a gente fica mais resistente à insulina, alterar os hormônios de fome e saciedade, a grelina e a leptina. Então, dormir bem vai fazer toda a diferença para resolver a inflamação e também no processo de emagrecimento. Quarto ponto, movimento diário. A gente precisa se movimentar porque o sedentarismo está associado à inflamação. Se a gente se movimenta, se a gente se exercita, a gente reduz os marcadores inflamatórios e melhora a sensibilidade à insulina também. Além disso, a gente produz as miocinas, que são anti-inflamatórias, como a interleucina 10. Então, se movimentar, se exercitar, vai fazer toda a diferença para o controle da inflamação e também para a perda de peso. Quinto ponto, controle do estresse.
O estresse elevado cronicamente, o cortisol elevado, ele vai aumentar a inflamação, ele ativa o NF-κB, que é um fator de transcrição inflamatório, tá? E o cortisol alto, ele também vai gerar resistência à insulina e favorecer o acúmulo de gordura ao invés da queima de gordura. Então, para desinflamar, para emagrecer, precisa controlar o estresse. Por último, beber água, né? A gente fala de beber água primeiro para eliminar toxinas do corpo, manter a função celular equilibrada, para controlar a fome. Isso vai fazer toda a diferença no nosso metabolismo, né? Não existe nada no nosso corpo que acontece sem água, né? Para o funcionamento metabólico, a gente precisa beber uma quantidade adequada de água. E aí, pelo menos 35 ml por quilo de peso, tá? E aí existem algumas outras estratégias que podem ser usadas para o controle da inflamação, né, pensando também na perda de peso. E quais são elas? O jejum intermitente terapêutico, termogênicos naturais como chá de gengibre, cúrcuma, tá? Importante também fazer exames para analisar o quadro inflamatório, como leucócitos totais, PCR, ferritina, fibrinogênio. Todos esses vão indicar se há inflamação ou não, se o seu corpo está inflamado. Então, além dos sintomas que a gente avalia, a gente pode olhar também os exames laboratoriais baseados nos valores ideais, tá bom? E alguns suplementos, como eu comentei, né? Ômega 3, curcumina, resveratrol, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, vitamina D, magnésio, melatonina, vitamina E. Todos esses suplementos também vão ajudar, mas devem ser pensados para cada caso, individualmente. Bom, a inflamação não aparece do dia para a noite e também não vai ser do dia para a noite que ela vai se resolver. Mas se você começar hoje a cuidar disso com todos esses pontos que eu falei, o seu corpo vai te agradecer e você vai começar a ver os resultados que você tanto deseja. E aí, pensando em emagrecimento, não adianta só contar calorias. Como você viu, um corpo inflamado, ele vai atrapalhar, vai lentificar esse processo de emagrecimento, tá? Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de curtir o vídeo, deixa aqui nos comentários se você viu que o seu corpo está inflamado e por onde você vai começar a resolver isso. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado. E se você deseja fazer um acompanhamento nutricional comigo para a gente desinflamar o seu corpo e para eu te ajudar a emagrecer, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.